Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer mais um videozinho daquela playlist que às vezes eu faço aqui no canal sobre aula, né? Onde eu pego um tema e eu dou uma destrinchada, né? Que eu já falei de arrebatamento, de anticristo, de batismo, etc. Agora vamos falar um pouco sobre idolatria, né? Que é um tema que, principalmente aqui no Brasil, em algumas igrejas, eu acho que ele é muito mal entendido, né? Por igrejas evangélicas e geram até algumas atitudes de intolerância, né, religiosa. Então vamos dar uma analisada o que significa idolatria segundo a Bíblia. Idolatria é a junção dos termos ídolo, que significa uma divindade, né, ou um deus, mais latria, que significa culto. Inclusive latria é usado para tudo, né? Por exemplo, algumas pessoas falam, os católicos praticam mariolatria, um culto a Maria, né? Então latria é culto, veneração. A palavra idolatria herda dos radicais gregos eidolon mais latreia, onde eidolon seria melhor traduzido por um corpo, e latreia significando adoração. Só que ídolo também pode ser uma aparência, uma imagem, tá? Não só um corpo. Nesse sentido, representaria mais uma adoração às aparências corporais do que imagem simplesmente. Ou seja, adorar aquilo que representa algo. Como também a busca por favores de pessoas que já faleceram. No Velho Testamento não tem essa palavra. Só um versículo de 1 Samuel, que as Bíblias traduzem assim. Tem um de Oséias também, mas não tem nada a ver. E esse de Samuel se refere a um ídolo, que é terafim. Aqui, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Mas aqui é terafim, que ninguém sabe bem a origem dessa palavra. Teria que fazer uma pesquisa mais profunda. Mas terafim provavelmente seria um ídolo caseiro, tá? Idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria. Só um detalhe aqui, ó, sejam religiosas ou não, tá? Porque idolatria não é só você venerar coisas de religião, tá, pessoal? Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria, como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente. E por tal natureza único. Ou seja, idolatria é venerar qualquer coisa, que quer seja um objeto, uma imagem, pessoas, astro, etc., qualquer coisa, no lugar do Deus da religião ou dos valores que representa esse Deus. Atualmente, no Brasil, né, a expansão das igrejas evangélicas incutiu na cabeça de muitas pessoas que idolatria se refere apenas a imagens esculpidas. Tem até essa imagenzinha aqui, ó, que você vê aqui, ó. Gerando um atrito, né, com a Igreja Católica e religiões de origem afro, né, que possuem imagens. Por exemplo, o Candomblé, Umbanda, até o Espiritismo às vezes tem uma imagem lá de Jesus. Mas com essa expansão gospel que a gente teve no Brasil, eles pregam para todo mundo, né, desde que o Edir Macedo começou lá com a Universal, deu uma expansão, de que idolatria tem imagem. Inclusive, se você pesquisar aí no Google idolatria, você vai ver um montão de blog protestante só falando de imagem e falando das outras religiões. Então eles acham que é isso. Eles se apoiam basicamente em Êxodo 20, né, que diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te curvará a elas, nem te servirá. Então, como diz aqui, ó, não fará imagem de escultura de semelhança alguma, nem com o que tem em cima, embaixo, nem na terra. Eles acham que tudo se resume à imagem. Mas eles ignoram o versículo anterior, né, que fala, não terás outros deuses. Aqui o termo aqui em hebraico é Elohim, eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando que Elohim são forças, poderes, divindades. Então o que Deus está falando? Não tem outras forças diante de mim, não tem outros poderes, não tenho outras divindades diante de mim, outros Elohim. É isso que Deus está falando aqui em Êxodo 20. Então a questão da idolatria não se resume basicamente à imagem esculpida, né, como pensam os evangélicos, mas sim em admitir que existem outras forças, poderes, entidades além de Deus. Então não é só uma questão de imagem aqui, Êxodo 20. Quando Deus fala aqui, ó, não fará para ti imagem de escultura, ele está falando referente a isso, ó, a Elohims, forças, poderes, divindades. É disso que ele está falando. Então, só o fato da pessoa admitir que existem outras forças, isso já é um tipo de idolatria. Segundo a Bíblia, Deus fez uma aliança com o povo, né, o povo judeu, condicionada ao culto apenas a esse Deus. Olha, esse aqui é o pacto da aliança, está aqui em Êxodo 20, ó, vocês vão seguir só a mim. Um dos objetivos era mostrar para o povo que os deuses pagãos não eram nada. Tanto que a gente vê aqui no ciclo de Elias, ó, que Elias estava até zombando lá do deus Baal, que era só uma estátua de pedra. Ó, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem.
Talvez esteja dormindo e despertará. Por que Elias está zombando de Baal aqui? Porque Baal era só uma estátua de pedra. Então o que Elias queria mostrar para o povo é que só tem uma divindade, só tem um ser todo-poderoso, só tem um Deus. Basicamente isso. Então o problema em si não eram imagens, como por exemplo você ter uma estátua esculpida na sua casa, uma Vênus de Milo, sei lá, um Davi de Michelangelo, sei lá. Mas o fato de que imagens no mundo antigo eram representações dos deuses. Esse que era o problema. No mundo antigo você não tinha obras artísticas assim, por exemplo, vou fazer uma imagem, sei lá, de um cavalo correndo no campo. Não, você tinha mais representação de divindades, de deuses. Que nem você vê hoje em dia, até hoje você vê, por exemplo, no Egito, aquelas estátuas lá que representavam os deuses egípcios, os faraós, as divindades e assim por diante. Na Grécia tinha lá o panteão com os deuses gregos, etc. Então esse era o problema. Tanto que na própria Bíblia, Deus manda fazer imagens esculpidas em algumas passagens. Por exemplo, os querubins da Arca da Aliança. Fará também 2 querubins de ouro batido os fará, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubins na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Então Deus mandou fazer. Mandou fazer também querubins no templo de Salomão. Aqui, ó. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. E uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia entre a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, tá, pessoal? Mas devia ser mais ou menos nesse sentido, assim, ó. Querubins com asas bem grandes. Serpente. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que vivo todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de bronze no deserto. Bois. O templo tinha uma pia, lá, uma bacia, sei lá, um tipo de tanque que tinha 12 bois, ó. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar. Então era algo mais ou menos assim, ó. E você não vê na Bíblia nenhum profeta criticando essas imagens, quer do templo, quer da Arca da Aliança, quer de Moisés. A de Moisés só tem na época acho que do rei Ezequias, né, que ele manda destruir a serpente porque ela gerou um culto idólatra. Porque começaram a cultuar e queimar incenso para aquela serpente. Mas o resto você não vê os profetas falando disso, das imagens do templo, nada. Você não vê nenhum daqueles profetas do Velho Testamento falando: destruir esses bois, destruir esses querubins. Não, você vê os profetas mandando destruir tudo aquilo que referia-se a outros deuses, os postes, os baais, essas coisas. Então o problema de Êxodo 20 não é a questão de ter uma imagem em si, mas o fato dessa imagem representarem outros deuses. Essa era a questão. Ó, não terás outros deuses diante de mim, então não fará para ti imagem de escultura do quê? Desses deuses, dessas divindades, desses poderes. Esse é o problema central do Êxodo 20. Não só o fato de uma pessoa ter uma imagem como aqui no templo, que tinha 12 bois, uma coisa da época, parte da cultura da época, para fazer uma representação artística. Então o problema em si é que essas imagens representavam divindades pagãs, forças, deuses, que nem aqui em Amós o profeta fala assim, ó: antes levaste a tenda de vosso Moloque. Moloque era um deus pagão, é aquela divindade que passava seus filhos pelos fogos, né? Até alguns reis de Israel fizeram isso. E a estátua das vossas imagens, aqui, ó, a estátua de Moloque. E esse era o problema, porque a estátua representava essa divindade aqui, ó, Moloque. Então o problema em si estava no que representavam essas coisas. Mas a Bíblia também menciona outros tipos de idolatria. Não só uma imagem, como por exemplo essa daqui de um deus Moloque, que já é um tipo de idolatria, mas tem outros tipos de idolatria, que quando eu falei no começo, você admitir a existência de outras forças, poderes, deuses, né, além de Deus. A Bíblia menciona, por exemplo, idolatria aos astros. Ó, que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te incline perante eles. Porque tinham pessoas que cultuavam os astros, olhavam as estrelas, o sol. Tanto que muitos deuses do mundo antigo representavam os astros, né? Deus Sol tinha em quase toda religião do mundo antigo. Então havia um culto aos astros e Deus está condenando aqui em Deuteronômio, proibindo o povo de fazer. Elementos da natureza, ó. E arrancarei os teus bosques do meio de ti. Bosques aqui eu acho que é Asherá, tá? Que é a mesma palavra.
e destruirei as tuas cidades, que tinham pessoas que iam nos bosques fazer oferendas para Asherá, porque os bosques tinham um tipo de culto, né, que era uma coisa como se fosse elementos da natureza. Então aqui Deus fala que arrancaria os seus bosques, né, do meio deles, suas Asherás. Aos mortos: consultai os que têm espíritos familiares, adivinhos, que chiureiam e murmuram. Porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Porque tinham pessoas que iam consultar os mortos, esperando que os mortos dessem alguma resposta. Então também tinha esse tipo de culto, que também era um tipo de idolatria. Pessoas. Aqui eu vou pegar o exemplo do Novo Testamento, que fica mais claro, tá? Que aconteceu que Pedro saiu Cornélio a receber e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Aí Pedro levantou Cornélio e disse: levanta-te, que eu também sou homem, como você. Porque aqui o que o livro de Atos está condenando é o culto de você idolatrar ou venerar uma pessoa. Porque uma pessoa é só uma pessoa, não é nada demais. Autoridades. Aqui eu vou pegar um exemplo de Daniel, tá? Que foi o mais próximo que eu achei. Que o rei da Babilônia manda fazer uma estátua dele, e todo mundo tinha que se prostrar àquela estátua, como se o rei da Babilônia fosse um deus. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, o rei da Babilônia achava que era um deus, dentro desse contexto aqui, tá? Lembrando que eu já falei que Daniel pode não ser nem real, mas dentro do contexto, aqui seria um culto à autoridade, você venerar um homem como um deus, o que também era comum no mundo antigo, né? Desde o faraó do Egito, que era considerado um ser divino, até os romanos, que eram deificados, né, pelo Senado, os imperadores romanos. E também o diabo. Eu vou pegar um exemplo também do Novo Testamento aqui do diabo. Eu já mostrei isso aqui num vídeo, mas para quem não viu o vídeo, então Jesus expulsa um demônio de uma pessoa, ele faz um tipo de exorcismo, e os fariseus dizem: esse não expulsa os demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, eles acusaram ele de fazer aquele exorcismo em nome de uma divindade pagã. Aqui Beelzebu é Baal-zebu, é o senhor das moscas. É uma corruptela do nome Baal, do deus Baal. Aí Jesus não gosta disso, porque Jesus fala que só tem um Deus. Aí ele fala: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Porque se Jesus fez aquilo pelo poder do Espírito Santo, e eles estão atribuindo a uma divindade pagã, então eles estariam cometendo um pecado grave, dando a entender que essa divindade tinha algum poder. Sendo que lá no ciclo de Elias, que eu mostrei no começo, Elias já mostrou que Baal não era nada. Então como é que Jesus estaria expulsando em nome de Baal? Que aqui é a mesma coisa, Baal-zebu. Então não teria sentido nenhum. Então quem acredita no diabo aí também comete idolatria. Então só o fato de alguém admitir a existência de uma outra divindade igual ou superior a Deus, como nesse caso aqui, que possa até expulsar demônios, já está cometendo idolatria. Porque não acredita em apenas um Deus, mas em uma dualidade, dois seres rivais, independentes de um ser maior que o outro. Não, amadinho, mas foi Deus que criou o diabo, só Deus é Deus, o diabo é o ser do mal. Ué, você não está acreditando num outro ser do mesmo jeito? O ser que governa o inferno, o submundo, que possui as pessoas, pode levar as pessoas a pecar. Esse ser tem seus anjos também, que nem Deus. É um outro ser, é uma outra divindade. Não deixa de ser uma idolatria. É uma outra força, um outro poder. Então você crê num Deus todo-poderoso, que é um Deus maior, e um demiurgo, que é um Deus menor, chamado diabo. Então muitos evangélicos acusam os católicos de idolatria, por ter imagens. Mas eles também admitem a existência de outras divindades, como alguns exemplos que nós vimos aqui. A começar pelo próprio Jesus, que segundo eles é uma manifestação de Deus, ou a segunda pessoa da Trindade. Então se Jesus é um outro Deus, ou um Deus enviado por Deus, ou Deus encarnado, ou o próprio Deus em pessoa, então você está admitindo que não existe só um Deus. Existe Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ah, mas os três são um, amadinho. Mas o que são um também é três. O Espírito Santo, que é meramente uma ação de Deus, né? Ruach HaKodesh, já mostrei aqui que é um sopro, é um vento. Eles acreditam que é uma pessoa da Trindade também. Inclusive o Espírito Santo só entrou na Trindade depois do segundo ou terceiro concílio, né? Não era considerado assim, mas eles entendem que é. É só um sopro, um vento, uma ação, mas eles acham que é uma outra pessoa da Trindade, uma manifestação de Deus. Então só aqui nós já temos três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o diabo, né, que eles acreditam que é um ser que se rebelou contra Deus, que caiu do céu e tenta corromper suas criaturas, os homens, também é uma crença de uma outra força e poder. Logo, tudo isso foge, né, do monoteísmo bíblico, né, do que está lá em Êxodo 20. Não terás outras forças, seres, deuses, poderes diante de mim, só eu. A crença original de que só há um Deus que faz tanto bem quanto mal, que eu já mostrei aqui. Eu formo a luz, eu crio as trevas; eu faço a paz, eu crio o mal.
Eu, Deus, faço todas essas coisas. Então, já foge um pouco desse monoteísmo. Até Tiago, eu já fiz um vídeo também mostrando esse versículo que ele fala: crês que só há um Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Porque só existe um Deus, uma força, um poder. É Deus que castiga, é Deus que abençoa, é Deus que levanta os impérios inimigos, é Deus que protege dos impérios inimigos, é Deus que ajuda, é Deus que castiga, destrói, enfim, tudo é Deus. Então, a partir do momento que se ignora o termo idolatria, se resume meramente a imagens, como algumas igrejas fazem, você vê coisas desse tipo, que nem isso daqui, ó, pessoas destruindo imagens. Tem até pastores aí, pastoras, a gente vira e mexe, aparece algum maluco aí quebrando imagens de igrejas, de outros lugares, porque eles acham que só se resume ao fato de ter uma imagem. Mas o problema não é em si ter uma imagem, o problema é o que aquela imagem representa e o culto que é prestado a ela. E só para finalizar o vídeo também, amadinho, mas os católicos, as imagens representam santos deles. E os orixás, amadinho, representam as divindades do candomblé, força da natureza, né, ancestrais que passaram pela terra. Então também não pode, amadinho. Mas só que tem o seguinte, né, isso aqui foi dito para um povo judeu, faz parte de um pacto de um povo. Êxodo 20 e todo o Velho Testamento não é para o gentil, nunca foi. Tanto que eu já mostrei aqui algumas vezes, né, que Ciro, o rei da Pérsia, ele era um rei pagão, ele devia ter todos esses deuses aqui pagãos lá que ele cultuava, né, que a Pérsia tinha lá seus deuses, inclusive Mitra, né, veio da Pérsia, e você não vê Deus condenando ele por isso, ao contrário, Deus chama Ciro de meu Messias, meu ungido, Ciro, o rei da Pérsia. Um dentre tantos exemplos. Jesus e o centurião romano. O centurião romano era romano, ele devia ser obrigado a prestar o culto romano como todo cidadão romano, ou seja, se prostrar perante a imagem dos deuses romanos e cultuar. E você não vê Jesus criticando ele por isso, porque isso daqui, pessoal, faz parte de uma aliança de um povo, do povo judeu, nunca foi para o gentil. A igreja católica não é judia, ela é gentílica, inclusive até o nome da igreja, né, é romana, Igreja Católica Apostólica Romana. E as religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda, etc., o próprio termo já diz, elas são de origem afro. Elas não têm nada a ver com esse pacto de Moisés, não tem nada a ver com o povo judeu, mas são religiões que se desenvolveram lá na África, elas não têm nada a ver com isso. Tá bom? Então cuidado ao usarem Êxodo 20 para poder ficar atacando os outros, porque se a gente for pegar aqui Êxodo 20, então, tem muito mais coisa aqui em Êxodo 20. Tem, por exemplo, o sábado. Nenhum evangélico guarda sábado, acho que só adventista, né, do sétimo dia, mas os evangélicos não guardam sábado. Ah, amadinho, mas o sábado era para... Aí era só para judeu, né? Que nem, por exemplo, Moisés mandou matar um homem só porque ele foi colher graveto no sábado. Ué, o sábado não é menos importante então do que as imagens? Então cuidado, pessoal, senão as pessoas vão cair em hipocrisias, tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões. E eu fico só imaginando um evangélico nessa época aqui, ó, na época do primeiro templo. Se nós tivesse uma máquina do tempo, se alguém pudesse voltar, eu acho que o evangélico ia ficar doidinho, ia começar a dar porrada em todo mundo aqui, ó. Se eles vissem esses bois, essa bacia, ver os querubins, eu acho que o evangélico ia ficar doidinho. É idolatria, senhor! Ia ser muito cômico. Paz a todos.